E aí pessoal, YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo falar do quinto episódio da sexta temporada de Game of Thrones, falando a respeito dos momentos mais chamativos e os personagens que mais se destacaram durante o progresso do episódio. Então vamos começar com essa análise. Então, o primeiro local que eu gostaria de comentar, no caso, o foco do episódio é em Braavos, né, que no caso é a Arya Stark. Ela continuou o treinamento dela, né, ela parecia bem mais ágil, bem mais preparada, mesmo falhando, mas o processo evolutivo tá simplesmente fantástico da personagem. Agora, em relação à sua missão, né, dela encarar uma peça e matar uma das atrizes, tem dois pontos interessantes aí. A peça representava uma mentira, né, mostrava o Ned Stark sendo um idiota, sabe, querendo só o poder pra ele e tal, o que não era uma verdade. E, assim, é uma coisa interessante porque parece ser uma crítica à manipulação da mídia, ou manipulação da verdade para os ignorantes, né? Os ignorantes podem ver qualquer coisa que vão acabar aceitando aquilo como sendo a verdade verdadeira, mesmo não sendo. E o segundo ponto é a questão de ser uma peça do passado da personagem, né? A Arya Stark, ela ficou incomodada vendo aquilo, todo mundo rindo, ela não querendo, mas aquilo fez parte do processo de uma forma indireta. Ela tinha que encarar o passado, ela tinha que aceitar o passado para poder ter um futuro, não como Arya Stark, mas como uma assassina sem face, sendo ninguém. Né? Algumas pessoas podem não ter pegado esse lance, mas a questão de ser uma peça que representava um momento do passado dela era o ponto-chave de uma maior transformação da personagem. Agora, em relação às Ilhas de Ferro, tivemos o Theon Greyjoy voltando ao seu visual clássico, como também tivemos uma tentativa de passagem de poder, no caso do Balon, né, que morreu, para Yara. Mas no processo tivemos o quê? Um foco maior no Euron Greyjoy e sua loucura, e após ele receber o poder, ele foi atrás dos seus parentes, né, à procura do Theon e da Yara, querendo matar ambos e tal, e junto a isso, né, vendo que ao mesmo tempo que tivemos uma imagem mais fortificada do Greyjoy, e de toda aquela cultura das Ilhas de Ferro, né, em relação à passagem de poder e tudo mais, tivemos a divisão da família, né, tivemos a questão do Euron versus Yara e o Theon, né, que eles se dividiram. A mulher e o Theon, a Yara e o Theon meio que se vazaram com que metade do exército, um terço, não sei quantos exatamente, mas teve uma divisão. Isso é muito interessante. E agora os Greyjoy finalmente parecem, no caso do lado do Euron Greyjoy, finalmente vão ser destacáveis nas futuras batalhas, né? Diferente do Balon, né, que não fazia porra nenhuma, e a família Greyjoy ficava, sabe, quietinha no canto. Agora finalmente eles têm um plano, eles têm uma direção e vão partir pro ataque finalmente. Então vai ser ótimo ver a família ativa, pelo menos um lado meio louco dela. Em relação a Daenerys, tivemos a reconciliação dela com o Jorah. É uma coisa meio repetitiva, né? O Jorah vai e volta, vai e volta. Foi uma cena bonita, mas foi uma leve repetição do processo e uma introdução de uma nova trama pro personagem que pode virar uma pedra, né? Ele vai tentar encontrar a cura. Uau, legal. Só isso. Não foi nada demais realmente. Eu poderia ter alguma coisa a mais, só que na altura do campeonato da história da Daenerys, né, no processo da história dela, realmente agora, nesse episódio, não tinha realmente muita coisa. Agora, em Meereen, vendo todo aquele processo de política do Tyrion tentando trazer a paz e tudo mais, tivemos a introdução de uma sacerdotisa, né, que no caso ela acredita que a Daenerys é a escolhida, que ela vai salvar, vai trazer a paz e tal, enfim, ela é a fodona e tudo mais. Só que com a entrada da sacerdotisa, tivemos um ponto interessante que envolve o personagem Varys, né, que é eunuco, né, que devido a um feiticeiro, e ele ficou, assim, o Varys ele sempre se demonstrou ser um personagem seguro, né, capaz de se proteger de qualquer tipo de situação, usando a palavra, persuasão, manipulação e tal, só que diante daquela sacerdotisa, o Varys começou a sentir medo, começou a sentir um incômodo, e isso foi um ponto importante porque finalmente demonstrou a fraqueza do personagem. A fraqueza do passado, a fraqueza do misterioso, né, do misticismo. Então o Varys tendo essa nova face revelada, essa postura, essa posição de fraqueza, foi o que deixou o episódio muito mais satisfatório, muito mais claro, muito mais interessante. Mesmo realmente não tendo muita coisa em relação a Meereen, em relação à política, em relação a de modo geral. Já na Muralha, teve a questão da Sansa Stark contra o Mindinho, que ela tomou uma postura de independência. Ela começou a negar a companhia do Mindinho, começou a falar, não, eu não quero mais você próximo de mim e tudo mais. Isso foi foda pra caralho, né? Desde a sua fuga da base dos Boltons, a Sansa mudou drasticamente, não só em questão de ação, não só em questão de atitudes agressivas, mas de questão de palavra, de questão de uma postura mais séria, mais responsável.
E ela consegue, assim, até mesmo manipular algumas pessoas, né? O Jon Snow, ele ia desistir de tudo, não ia fazer porra nenhuma. Aí a Sansa meio que botou ele numa direção favorável, né? Vamos salvar o Rickon, vamos lutar, etc. Mesmo o Jon não concordando inicialmente, ele acabou indo pra esse caminho de acordo com a palavra da Sansa. E foi muito interessante mesmo, porque ela tá começando a desenvolver o lado mais poder dela, né? O lado mais personagem útil. Mas o problema é que ela parece estar meio confiante demais, né? Ela tá sofrendo, ela tá tentando resolver as coisas, mas eu não tô sentindo uma certa segurança da personagem, sacou? Ela parece que tá com o pé atrás em algum canto do psicológico dela, mas de modo geral a personagem realmente está se destacando. Agora, em relação ao Mindinho, né, que sofreu devido às palavras da Sansa, teve essa questão, né, o sofrimento. O Mindinho, ele meio que perdeu o controle da situação. O Mindinho, ele sempre foi um personagem que sempre tomou cuidado diante de qualquer tipo de problema, qualquer tipo de posição inadequada, e ele sempre parecia ter um plano para tudo, mas nesse episódio ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer diante da posição da Sansa, uma posição inesperada, né? Ele não sabia o que isso ia acontecer. E aquela coisa, né? O Varys e o Mindinho são personagens que pareciam ser capazes de resolver qualquer coisa, de ter uma postura adequada. Só que nesse episódio, ambos não sabiam o que fazer. Ambos estavam meio que perdidos, sem saber realmente como manipular pra ganhar. Então foi foda. Tanto o Mindinho quanto o Varys não sabiam o que fazer. E o Mindinho nessa cena realmente se ferrou um pouco. Agora, em relação ao Bran Stark, que foi provavelmente assim, o personagem que recebeu as cenas mais importantes, tivemos muitos pontos a serem explorados. Muitos pontos, principalmente vendo uma ligação de passado, presente e futuro, que fez a coisa toda ser muito, como eu posso dizer, chamativa, né? O final do episódio foi o ponto mais significativo, que fez todo mundo se emocionar, pelo menos grande parte das pessoas se emocionar, chorar, ficar eufórico e tudo mais. Mas antes de a gente falar do processo final, a gente vai falar da questão inicial, que mostrou, pelo que parece, a origem, né, a criação dos White Walkers, né, que parecia que aqueles seres da floresta estavam criando os White Walkers, com toda aquela historinha, né, de origem. Criamos eles pra atacar os homens e tudo mais. E assim, é legal, né, foi maneiro o ponto explicativo da questão, mas junto a todas essas questões sobrenaturais, às vezes gera uma dúvida, né? Tipo, como é que eles criaram os White Walkers? Né? Por que eles querem atacar os homens agora? Eles são meio que é a missão deles, eles têm pensamento próprio ou algo assim. Realmente a série assim deixa de explicar alguns pontos que podem parecer desnecessários, mas às vezes realmente precisa de uma explicação. Sem falar da questão dos poderes do Bran Stark, né? Que ele tá indo pro passado toda hora, revendo lá os flashbacks e tal. Só que nesse episódio aconteceu um lance esquisito, que foi a questão dos White Walkers serem capazes de tocar no Bran. Aí ficou uma dúvida, cara, como é que ele conseguiu tocar no Bran Stark? Ele realmente voltou pro passado ou ele apenas estava num outro local do presente? O que representava aquela cena de todos os mortos-vivos ao redor da árvore? Enfim, é umas coisas meio nonsense, mas que dá pra aceitar mais ou menos. Mas que realmente precisava de alguma coisa adicional pra dar uma esclarecida geral em todas as questões. Mas aí no final das contas, os mortos-vivos começaram a avançar na árvore, assim começou a tentar ir atrás do Bran Stark. Tensão total, né? Foi possivelmente a parte mais tensa, pelo menos das últimas 2 temporadas, na minha opinião. Muitas pessoas começaram a ficar pra trás, a se sacrificar pra tentar salvar o Bran. Aqui é um processo bem clichêzinho, mas que funcionou muito bem mesmo. O Summer ficando pra trás, né? A morte do lobo. O bichinho lá que explode também morreu, o bicho da floresta. E também tem a questão do Hodor, né? A questão do Hodor morreu, né? Pelo que tá aparecendo, muita gente se emocionou. Mas teve uma questão, né, desse personagem que foi toda aquela origem do porquê dele falar Hodor. Eu achei um lance muito maneiro, né? Porque envolveu viagem no tempo e eu gosto pra caramba disso. Mas junto a essa explicação da palavra Hodor, acabou gerando uma resposta meio que fixa para toda essa questão de passado, presente e futuro. Que eu vou falar no meu próximo vídeo, mas que tudo isso abrange questão de destino. A morte do Hodor, a questão dele ter ataque epilético, começar a falar Hodor e tudo mais, não foi culpa do Bran. Ele tinha que fazer isso. Era o destino dele, mesmo de forma indireta, né? Mesmo ele não querendo, ele causou aquilo. Mas não foi culpa dele, ele tinha que fazer aquilo, ele estava programado para fazer aquilo. Eu sei que parece uma coisa complicada, mas de forma geral foi uma coisa muito forte mesmo a cena, todo mundo morrendo e tudo mais, e no final só sobrando o Bran e aquela outra garota. Então,
acabou o episódio aí, uma coisa muito louca. O final do episódio é que deu um tchan geral, vendo todas as outras as cenas anteriores. Então, como nota, vendo todos os pontos positivos e negativos, a nota vai ser 8. Foi um episódio muito bom mesmo. E muita gente fala, pô, mas o episódio foi 10, a cena do Rodo foi foda. Gente, eu não vou dar um 10 por causa da cena final, sacou? Eu tenho que ver todas as cenas, sabe, do episódio e ver de forma geral o que eu achei de cada uma e tudo mais. A cena final foi a mais significativa, mas isso não define o episódio inteiro. Então, como nota, vai ser nota 8. Então, se você acha que a nota deve ser maior, você pode comentar bastante nos comentários. Quando você pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, se você tenha gostado, foca só com a minha parte no próximo vídeo. Valeu!